Oi, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre podcast. Você já ouviu falar nele? Então, o podcast, ele é um conteúdo em áudio, tá? Ele parece com um vídeo, né? Aqueles conteúdos que nós fazemos em vídeo, mas ele é um conteúdo em áudio que ele pode ser escutado tanto no arquivo quanto durante a transmissão ao vivo a transmissão de dados pela internet, tá? E aí ele conta com essa vantagem, né? Que o usuário ele vai escolher como que ele deseja escutar. Ele prefere baixar pro aparelho dele ou ele prefere ouvir direto no site, né? E ele pode ser escutado em diversos dispositivos, tá? Por isso que ele se tornou tão popular, tá? E o podcast, ele tem, assim, uma natureza de ter assuntos específicos, né? Procurando construir uma audiência fiel. Quais são os temas, né, que podem ter em forma de podcast? Vocês sabem? Então, vamos lá. Podcast, ele pode falar sobre cinema, sobre TV, sobre literatura, sobre ciências, sobre profissões ou sobre profissionais de alguma profissão. Ele pode falar sobre política, sobre notícias, sobre games, pode ser humorístico, pode ser esportivo. O podcast, ele tem uma fartura enorme de temas, tá? Ele não é algo que tem que ser preso num tema único, tá? Apesar dele parecer muito com um programa de rádio, mas um programa de rádio diferente, porque você escuta no horário que você quiser e não no horário que está sendo transmitido, ele ainda tem essa vantagem. Pode ser sobre qualquer tema, tá bom? E quais serão as vantagens, né? Será que existe alguma vantagem quando falamos de podcast? Tem sim, vamos lá. Eles podem ser ouvidos em qualquer situação, então se eu tô lá lavando uma louça, tô arrumando a casa pra mãe, tô fazendo alguma coisa assim do tipo, eu posso estar escutando um podcast, tá? Porque eu não preciso ficar olhando para ele. Eu coloco lá no meu fone de ouvido e vou ouvindo. E aí, ele também, a maioria, tá, gente? Tá totalmente grátis aqui, mas eu descobri que tem alguns que tenham alguma coisinha paga, tá? Mas a maioria dos podcasts são gratuitos, tá? E ainda tem aquela vantagem, não tem aqueles anúncios chatos. Sabe quando você tá vendo um vídeo no YouTube e aí do nada para o vídeo e começa um anúncio? Então, no podcast não tem anúncio. Ele pode ser ouvido tanto online, que nem eu falei, quanto offline. Então, eu posso baixar o arquivo e escutar na hora que eu quiser também. Ele pode me proporcionar uma descontração, um entretenimento. Eu posso, assim, estar sem fazer nada e aí eu vou me descontrair ouvindo alguma coisa que me interesse. Ele também vai me educar, ele vai me ensinar alguma coisa, vai economizar muito meu tempo, porque eu não preciso estar só fazendo aquilo, né? Claro que é bem melhor estar ouvindo um podcast prestando atenção, mas conforme você vai ouvindo, se for um conteúdo escolar, você, em vez de estar escutando uma música qualquer, você pode estar escutando aquele conteúdo e estar fixando na memória, entendeu? Super prático, super fácil de ouvir. E sabe qual que ele tem uma vantagem em cima dos vídeos? Quando você utiliza a internet e dados do seu celular. Ele usa bem menos os dados, entendeu? Ele consome dados, claro, se ele estiver online, tá? Mas não é tantos dados quanto quando você vai ouvir um vídeo. Quando você vai assistir um vídeo, vocês sabem que a internet voa, né? Acaba rapidinho os dados daquele dia. Principalmente se for aquele plano menorzinho, aquele plano limitado, né? O podcast você consegue escutar mais. Olha que vantagem. Eu deixei essa atividade para vocês responderem, tá? Então, pensa aí. É uma atividade para a gente conhecer mais sobre o podcast, sobre a sua relação com o podcast. Então, será que você sabia o que era um podcast? Qual que é a informação até agora que foi nova para você? Essa informação, ela te ajudou a mudar alguma coisa no seu pensamento sobre a literatura, a leitura do podcast, né? Sobre o que seria o podcast? E aí, você acredita que é possível, ouvindo um podcast, aprender algum conteúdo? Por quê? Aqui eu coloquei 2 exemplos de podcast, tá bom? O primeiro exemplo é do Clube do Livro do G-Show e o segundo exemplo é do Detetive Particular. Vou deixar o link também aqui nas descrições e também já está lá no Google Sala de Aula, tá? Dá uma ouvida, para um pouquinho. Não precisa ouvir tudo se você não quiser, é só para você conhecer um pouco do que seria o podcast, tá?
Existem vários aplicativos aí que podem criar o podcast. Eu coloquei 2 exemplos, um para você utilizar no notebook e o outro no celular, tá? O do celular é o Anchor, tá? E o do notebook é o Audacity. Ambos são gratuitos e de fácil utilização, tá bom? Tem atividadezinha agora? Claro que tem, né? O que é para fazer, né? O nome da atividade é uma atividade sem spoiler. Então já sabe, né? Não pode contar o final. Lembra aquela nossa aula sobre resenha crítica? Então, naquela aula, nós falamos toda a estrutura de uma resenha, né? Mostramos como que faz, o que precisa ter no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no último parágrafo. Então, pegando esse gancho aí da resenha crítica, o que é para fazer? Vocês vão elaborar uma resenha, não esquece de me falar o título, hein? E ainda, você vai colocar na sua resenha os pontos positivos ou os pontos negativos do que, professora? De qualquer coisa que você queira. Pode ser um filme, pode ser um jogo, pode ser uma série ou pode ser um livro, tá? Te dei várias opções aí. Algo que você tenha assistido já, algo que você já tenha lido, algo que você já tenha jogado e você queira me falar algo ou positivo ou negativo. Professora, posso fazer uma resenha crítica de forma positiva? Claro. Posso fazer uma resenha crítica de forma negativa? Claro, tá? Por exemplo, existem alguns filmes, né, que quando a gente assiste, nós já lemos o livro anterior e aí a gente critica um pouco. Isso é uma resenha. Você vai falar um resumo, mas não é tão legal por conta disso. Não esquece que na resenha você não coloca o eu acho, eu penso, eu quero, eu amei, eu não amei, tá? A resenha é para convencer a pessoa sobre aquilo. É uma resenha, vamos dizer que ela seja totalmente imparcial, vamos dizer assim. Não é a minha percepção totalmente. Eu estou falando para você que ela é legal. Então, em vez de eu falar, eu acho que é um livro legal, eu falo assim, este é um livro legal, tem que ser lido por todo mundo, tá? Esquece o eu quando estiver fazendo resenha, tá? Fala sempre em terceira pessoa. E não esquece novamente, hein, gente? Nada de spoiler. Se for livro, se for filme, se for qualquer outra coisa, uma série, não me dá spoiler. Nem pra mim, nem para as pessoas que irão escutar, tá bom? E aí, montou a sua resenha, o que você vai fazer? Um podcast com esta resenha. Pode usar os 2 aplicativos que eu falei, pode utilizar outros aplicativos na internet, tá? Usa a sua imaginação, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!